Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos falar sobre a novela Pantanal, que acabou no começo desse mês, e os acontecimentos que nos remetem à espiritualidade no roteiro da trama da novela. Vamos falar também sobre a nova era no momento doutrinário e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel. Curta e compartilhe esse vídeo com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. A novela Pantanal terminou no começo desse mês de outubro, após muito sucesso. E quem acompanhou viu que o tema espiritualidade e até mesmo o conceito de reencarnação apareceram na trama da novela. Portanto, no programa de hoje, nós vamos pegar carona na matéria do jornal Folha Espírita, que analisou o que é verdade e o que é folclore no roteiro da novela. E nós vamos trazer então algumas considerações sobre o que aconteceu com alguns dos personagens de Pantanal. Para começar, na novela, a personagem Maria Marruá iria ter uma reencarnação como filha da sua própria filha Juma, ou seja, ela seria neta dela mesma. Seria possível isso acontecer de verdade, uma reencarnação logo na sequência, poucos anos depois? Sim, isso é possível que aconteça. Na questão 223 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta:
A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E a resposta é a seguinte: algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário, ou seja, de mais comum, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. E na questão 224A, um pouquinho depois, Allan Kardec pergunta: quanto podem durar então esses intervalos? E a resposta dos espíritos nos esclarece assim: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Ou seja, nós podemos concluir que o retorno de Maria Marruá, apenas alguns anos depois do seu desencarne, poderia sim acontecer. Na obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nós temos a história do pequeno Júlio, que tem reencarnações junto a um mesmo núcleo familiar de espíritos de uma forma muito rápida, muito sequencial, porque assim era necessário para a resolução de determinadas faltas entre eles. Ou seja, nós podemos perceber que cada caso é tratado pela espiritualidade superior de maneira individualizada. O intervalo entre encarnações é definido de acordo com o que nós precisamos. A novela também fala que antes de reencarnar como filha da sua filha, o espírito de Maria Marruá teria tomado o corpo de uma onça. Será que isso poderia acontecer de verdade? Na questão 612 do Livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? E na resposta nós vemos claramente que não. Os espíritos dizem assim: isto seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Outra situação. Na novela, o Velho do Rio, um dos personagens mais emblemáticos, é visto apenas por alguns. Por que então algumas pessoas conseguiam vê-lo e outras não conseguiam vê-lo? Esse é um fenômeno muito presente em toda a literatura espírita, em que podemos ver que alguns espíritos podem escolher tanto a forma que se apresentam, como até mesmo a quem eles querem se apresentar. No livro A Gênese, no capítulo 14, item 38, nós temos o seguinte: os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Então nós vemos que é possível, ter essa consciência. E o texto continua assim: um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela vontade do espírito aquele a quem ele não queira mostrar-se, como também pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. Ou seja, vemos que ele inclusive pode abrir o olhar de alguém que ele vê que é necessário estar presente e fazer com que somente aquela pessoa o veja. Bom, e na novela O Velho do Rio é um espírito que cuida da natureza do Pantanal. Será que ambientes naturais têm então espíritos guardiões? Sim, temos a descrição de espíritos com essa missão específica em toda a literatura espírita. Deus conta com espíritos dedicados para auxiliarem na sua obra. Nas questões de 536 até 540 do Livro dos Espíritos, nós vemos as respostas sobre a influência desses benfeitores na natureza. Como, por exemplo, na questão 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta é assim: evidentemente que sim, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Outra situação da novela Pantanal, o personagem do ator Gabriel Sater, o Trindade,
e dizia receber inspirações e falar pelo cramulhão. E a namorada Irma, interpretada pela atriz Camila Morgado, também, depois que ele partiu. Então, como explicar as falas e as visões de ambos? Bom, se nós estamos diante de uma reencarnação, aquelas almas, aquele casal, se aproximou e conceberam um novo corpo para uma nova encarnação. Nesse aspecto, vale lembrar dos ensinamentos do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Ali, o benfeitor Alexandre, diante do caso de reencarnação de Segismundo, apresenta muitos detalhes sobre esse processo tão complexo que é a reencarnação. No livro nós vemos a interação do espírito do filho com os seus pais antes da reencarnação e durante, mostrando em detalhes a ligação entre os três. Podemos também entender que os pais, nesse momento de tanto significado para eles que estão recebendo um filho, apresentam, sem dúvida, uma maior sensibilidade para a comunicação dos espíritos. Na matéria do jornal Folha Espírita, nós temos outras questões sobre a trama do Pantanal, elucidadas todas elas sob a ótica da doutrina espírita. E quem tiver interesse de ler mais sobre esse assunto, é só acessar o site do jornal. Não precisa ser assinante, o acesso é gratuito para todos. www.folhaespírita.com.br. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação
pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, é sempre chato quando o assunto é separação. Eu acredito que todos concordam comigo, mesmo quando ocorrem por nossa vontade ou de comum acordo, não importa. Toda separação, na verdade, tem um outro lado, né? Ela tem um passado de união. E essa união, comumente, tem histórias boas. E ao ouvir separação logo, né, nossos pensamentos, né, a nossa imaginação nos traz à baila, né, pensamentos e sentimentos relacionados à separação de alguém que amamos ou a partida de um amigo que nos deixa para viver outras experiências. Vocês já pensaram que não temos o poder de impedir que alguém se vá em busca de suas próprias vivências e desafios? No livro Sinal Verde, de psicografia de Chico Xavier, numa das lições de André Luiz sobre separações, ele diz o seguinte: é preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores suportam a poda. Notem a grandeza desta lição. A separação realmente tem o poder de modificar e de fortalecer não apenas aquele que fica, mas também a pessoa que parte. Outra afirmativa de André Luiz, no mesmo livro, diz o seguinte, que erro grave é reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Vocês já pensaram nisto? Essa situação Jesus exemplifica muito bem na parábola do filho pródigo. Vocês se lembram? Eu vou resumi-la para vocês. Contou Jesus, né, que tinha um pai proprietário de muitas terras, que tinha 2 filhos que o ajudavam no trabalho de administração e manutenção das lavouras. Certo dia, o filho mais novo veio até ele e pediu a parte que lhe cabia da herança e partiu em busca de experiências novas, né? E o pai entregou o dinheiro, o melhor cavalo para ele e o rapaz ganhou o mundo, né? Observe que o pai nada falou, né? Não discutiu, simplesmente o deixou ir. E o que aconteceu com o moço? Ele ganhou o mundo, viajou para terras desconhecidas, angariou muitos amigos, né? Que ajudaram a gastar toda a herança que ele recebeu com festas e extravagâncias de toda a ordem. Desperdiçou dinheiro e acabou ficando na miséria. Os falsos amigos sumiram e ele se viu sem teto e sem nada. E o jovem perambulou por muito tempo, implorando por trabalho e nada, até que ele foi contratado num sítio para cuidar dos porcos. E, na verdade, né, ele trabalhou por um prato de comida, né, e dormia no próprio chiqueiro. No auge da penúria, o pensamento que ele não esquecia e que não o deixava em paz era do seu antigo lar, né? E ele, então, resolveu voltar ao seio da sua família. E o que aconteceu? O pai não só o recebeu, né, de volta, como também lhe preparou uma grande festa de boas-vindas, apesar da indignação do irmão mais velho, que não entendeu nada.
Eu contei do meu jeito essa parábola, mas para me ajudar a ponderar com vocês sobre esta questão tão crucial que é para nós a separação dos entes amados. Certamente na parábola, o filho aventureiro, ele não voltou mesmo, né? Não fala, mas a gente deduz. Ele, com tanta dor e humilhações que sofreu, ele deve ter voltado mais consciente, mais responsável, valorizando a família, com certeza. E por outro lado, a separação também trouxe, né, ao pai uma experiência grandiosa. Por quê? Porque ele se viu durante a ausência do filho a exercitar muito a paciência, né, e não perder a confiança da volta do filho. Afinal, em vários casos, os destinos das criaturas parecem estradas que se bifurcam, que elas se bifurcam para atender propósitos diferentes de progresso, de acordo com a necessidade de cada pessoa. O fato é que, de acordo com André Luiz, nós não devemos pedir ou exigir a quem quer que seja aquilo que nós não podemos dar. O entendimento acaba vindo com o tempo e a experiência de cada um. Sei que é triste passarmos por uma separação, mas decididamente não depende da gente manter alguém junto de nós. Melhor entender que os objetivos e as necessidades das pessoas, mesmo daquelas mais próximas, são diferentes dos nossos. Lembremos-nos da grande mensagem que o Mestre quis nos passar com a singela parábola do filho pródigo. Ela é atual, ela é vibrante. Melhor então aceitar a decisão e as circunstâncias que levam a nos separar dos entes amados e tenhamos a certeza de que nada é para sempre. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Nós vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Nova Era, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, onde, no item 9, Mensagem dos Espíritos, o espírito que se autodenominou um espírito israelita, na cidade de Mulhouse, em 1861, trouxe-nos as seguintes considerações, dizendo: Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão, para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se serviu para se revelar através de Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes pelas quais passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e para fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou
era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do ponto de vista das artes e das ciências, a inteligência deles se achava muito atrasada em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes então necessária uma representação semi-material, qual aqui apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer jorrar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade integral. Enfim, de uma perfeita moral que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida e à qual se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias morais para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não! Essas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de conflitos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a pureza da moral sensibilizarão os espíritos que então abraçarão uma ciência que lhes forneça a chave da vida futura e abra as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Amigas e amigos, os Espíritos confirmam-nos que verdadeiramente, em decorrência da lei do progresso, já estamos na transição para a nova era, levando a Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Tudo em obediência às leis eternas, imutáveis e incorruptíveis existentes no universo, criadas por Deus, entidade suprema, causa primária de tudo que existe neste e em outros universos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado, meus amigos e amigas.
Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo e também compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para mais e mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!